Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque. A paz a todos. Estamos em mais um dia de exposição e meditação do livro de Juízes e hoje nós vamos meditar no capítulo 13, 14 e 15. Capítulo 13. Esse capítulo se inicia com a triste informação que vemos ao longo do livro de Juízes. E o povo de Israel voltou a agir mal diante do Eterno, por isso o Eterno os entregou ao domínio dos filisteus por 40 anos. E a partir do versículo 2, nós temos agora uma história muito conhecida, que é a história de Sansão. Inicia-se aqui dando um pano de fundo, falando sobre sua família. O pai de Sansão era Manoá, ele era da tribo de Dan e a sua mãe era estéril, embora aqui não tenha o registro do nome de sua mãe. Aqui nos conta que ela foi visitada por um anjo, embora ela não sabia neste momento que era um anjo que estava falando com ela. Ele diz que sabia que ela era estéril, porém ela ficaria grávida e teria um filho. Mas ela deveria tomar alguns cuidados, não beber vinho nem bebida forte, ela não deveria comer nada ritualmente impuro. E ele informa que ela já está grávida, já naquele momento ela já está grávida de um menino e que ela não deveria passar a navalha na cabeça dele, que o menino seria consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento e ele começaria a libertar o povo de Israel da opressão dos filisteus. Uma observação, o voto de nazireu, se você não se lembra exatamente quais os detalhes e como funcionaria, como deveria agir quem fizesse tal voto, volte lá em Números capítulo 6, a partir do versículo 13, e ali nós temos com detalhes todas as informações sobre o voto de Nazireu. Voltando à história, a mulher conta ao seu marido ora ao Senhor porque ele precisava de mais informações, o Senhor manda o anjo e diz que as informações já teriam sido passadas à sua mulher, e ele ali quer fazer uma refeição, matar um cabrito, e aí ele descobre neste momento que não era um homem, era um anjo do Senhor, porque quando ele oferece a comida, ele diz que não poderia comer, mas ele poderia oferecer como oferta queimada, e quando sai fogo daquela pedra para queimar aquela oferta, e com a sua fumaça, aquele anjo, ele junto com a fumaça, ele sobe, e Manoá pergunta qual era o seu nome, e ele falou que o nome dele era inefável, era indizível, e eles ficam desesperados ali. Manoá fica desesperado mais do que sua esposa, pensando que morreriam porque viram ao Senhor, viram o anjo de Deus, e a sua mulher sabiamente aconselha: por que eles nos matariam se eles vieram trazer boas novas, dizer que vamos ter um filho, nos dar as instruções sobre isso? Se fosse para nos matar, ele não teria vindo e tão pouco teriam recebido a oferta queimada que oferecemos ao Eterno. E o capítulo 13 se encerra no versículo 24 e 25, dizendo que a mulher deu à luz a um menino. Embora o Eterno, através do anjo, trouxe muitas informações e instruções sobre a gravidez, sobre os preparativos antes e depois do nascimento daquela criança, aqui frisa que quem deu o nome a ele foi os seus pais. O nome Sansão significa pequeno sol. Acredita-se que o nome Sansão, pequeno sol, foi dado porque Israel vivia um tempo de muita influência cultural e principalmente religiosa, embora o casal fosse escolhido por Deus, por ser temente a Deus, para gerar um libertador. Esse nome provavelmente vem dessa influência. O capítulo 14 se inicia dizendo que Sansão tinha descido à cidade de Timna e ele conhecia uma mulher das filhas dos filisteus. Então ele volta para casa e ele pede para que o seu pai e sua mãe vá com ele, porque ele queria aquela mulher como esposa. E eles tentaram insistir para ele: olha, não há mulher no meio do nosso povo, por que você quer casar com a mulher do povo incircunciso, que são os filisteus? Mas aqui nós vemos Sansão insistir que tinha que ser ela, porque o que ele desejava, o que ele queria era casar com essa mulher. E no versículo 4, o autor do livro dos Juízes coloca aqui que seu pai e sua mãe não sabiam, porém era o Eterno que estava por trás disso. Ele estava ali criando uma situação, uma oportunidade contra os filisteus. Com isso, Sansão e os seus pais vão até a cidade de Timna. Porém,
chegando já na cidade, pelo relato do texto, Sansão não estava próximo aos seus pais. E um leão, embora não era um leão adulto, era um leão jovem, foi rugindo, correndo na direção de Sansão, e o fato dos seus pais não estarem perto, que eles não presenciaram essa cena. Sansão foi apoderado ali pelo Espírito do Senhor e ele rasgou aquele leão como se rasga um cabrito. E como final de nota aqui, o autor diz que ele não contou isso aos seus pais. E chegando na cidade, eles foram falar com a moça para então assim marcar o dia do casamento, anunciando a ela que ela era escolhida para casar com Sansão. E tendo formalizado ali o dia da cerimônia do casamento, Sansão e os seus pais retornam para a sua cidade, para a sua casa. E agora, a partir do versículo 8, diz que passado alguns dias, eles retornam agora para o dia do casamento, e nesse caminho descendo para a cidade de Tina de novo, Sansão se desviou um pouco da rota ali, distanciando dos seus pais, para ver como estava aquele leão que ele havia matado há dias atrás. E para surpresa de Sansão, a carcaça do leão, que já estava sem carne, foi ocupada por um enxame de abelha e havia mel. E aqui narra que ele pegou o mel e ele foi comendo o mel até os seus pais e entregou o mel para que seus pais comessem também. Porém, ele não contou para os seus pais que tinha tirado o mel de um cadáver de um leão, porque como nazireu, ele não poderia tocar no cadáver nem de humano e nem de animais. Com isso, vemos que observar e cumprir a lei não era algo que era comum naquele tempo, porque Sansão, como escolhido e num voto nazireu, jamais era para ter tal atitude. E chegando na cidade, como era de costume e tradição, os pais de Sansão foi lidar com a noiva enquanto Sansão preparava a festa. Os filisteus, desconfiando dele, enviaram 3 jovens ali para assisti-lo de perto e acompanhá-lo em sua tarefa. E Sansão, para provocá-los, propôs a eles uma charada aos 30 jovens e disse: se vocês acertarem, eu tenho que dar para vocês 30 trajes de linho e mais 30 mudas de roupa, ou se vocês errarem, é vocês que têm que pagar este prêmio para mim. E os jovens assim falaram: pode falar a charada que estamos ouvindo. E a charada teria que ser devolvida a resposta até o 7º dia, que era o final da festa daquele casamento. E Sansão diz assim: do que come saiu comida e do forte saiu doçura. E aqueles jovens ali começaram a buscar respostas e não estavam encontrando. Então eles procuraram a noiva de Sansão e ameaçaram que se ela não conseguisse a resposta, eles queimariam a casa dela com ela, os seus pais juntos, porque não poderiam ser humilhados por Sansão daquela forma. E aquela mulher ficou durante os 7 dias daquela festa importunando Sansão para que contasse, chantageando Sansão, dizendo que ele não a amava e não contava. Sansão até no momento diz: olha, eu não contei nem para os meus pais, como eu contaria para você? Mas no 7º dia de tantas chantagens, Sansão cedeu e contou para ela a resposta da charada. Ao passo, ela correu aos seus compatriotas e compartilhou a resposta com eles. E no 7º dia, quando Sansão já estava crente ali de sua vitória sobre essa charada, os jovens o procuram e diz para ele: olha, o que é mais doce do que o mel e o que é mais forte que o leão? Então Sansão respondeu a eles: se vocês não tivessem arrancado essa resposta da minha mulher, vocês não teriam solucionado esta charada. E finalizando o capítulo 14, no versículo 19 e 20, nós vemos que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão e ele desceu até a cidade de Ascalon, matou 30 homens, pegou as suas roupas e deu aos 30 jovens que tinham explicado o enigma para ele. E o mais estranho que ao fim de uma festa de casamento, o que mais o noivo, a noiva se espera é a lua de mel, é ele poder tomar a mulher como a sua esposa em todos os sentidos, mas ele não, ele volta para casa enfurecido e a mulher dele é dada a um amigo. Em outras versões diz que foi dado a um padrinho de casamento, a um companheiro de Sansão, e assim finaliza o capítulo 14. O capítulo 15 inicia dizendo que um tempo depois, agora sim Sansão estava descendo para consumar o casamento. Ele leva um cabrito
E quando ele chega, para a surpresa de Sansão, o pai da moça não permite que ele entre na casa e diz: olha, eu pensava que você estava odiando a minha filha. O pai dela disse isso por conta dela ter entregue a resposta aos 30 jovens. Então, por isso eu entreguei a minha filha a um padrinho do seu casamento, a um amigo seu, como esposa. Mas não se preocupe, a minha filha mais nova ainda é mais bonita do que ela. E Sansão, furioso, diz que ninguém poderia culpá-lo agora por ele vir acertar as contas com os filisteus. De tão furioso que o próximo ponto da história a gente não consegue nem imaginar como que Sansão executou, porque ele saiu e conseguiu capturar 300 raposas. E ele amarrou a cauda de duas raposas, de duas em duas, colocou tochas ali presas em suas caudas e soltou as raposas no meio dos cereais, dos feixes colhidos e daqueles que ainda não havia sido colhido. Soltou ali onde estavam os olivais, onde estavam as vinhas e acabou com toda a plantação e colheita dos filisteus. Com isso, a fúria se espalhou no meio dos filisteus e eles queriam saber o que havia ocorrido, quem fez aquilo, e chegou a informação que Sansão fez isso porque o seu sogro havia dado a sua esposa a um amigo. Então eles foram, queimaram tanto o ex-sogro de Sansão quanto a sua filha, queimaram na fogueira, e Sansão, mais revoltado porque a coisa tomou essa proporção, e ele executou uma matança no meio dos filisteus, que aqui não coloca nem o número, fala que foi inúmeros os mortos que houve naquele dia por conta da revolta de Sansão contra aquilo que os filisteus haviam feito a ele. E o versículo 7 finaliza dizendo que Sansão desceu e ficou numa caverna da rocha de Etã. E os filisteus, com sua honra ferida, se juntam e vão até Judá, e eles acampam ali espalhados na região de Judá, nas proximidades da cidade de Leí. E os homens de Judá perguntam: por que vocês vieram lutar contra nós? E os filisteus respondem: não, nós só queremos levar Sansão amarrado para tratá-lo como ele nos tratou. E agora no versículo 11 nós vemos uma ironia. Judá, aquela tribo que foi a primeira a conquistar o seu território quando eles chegaram à Terra Prometida, agora eles juntam 3.000 homens e descem lá na caverna para falar com Sansão, porque eles iriam entregar Sansão para os filisteus. Eles iam pegar o seu libertador, o homem ali o mais forte, o mais corajoso, que estava atacando diretamente os seus inimigos. Agora a tribo de Judá iria entregar Sansão na mão dos seus inimigos. E Sansão negocia com eles que se eles jurassem que não matariam Sansão, porém entregaria aos filisteus somente amarrado, estaria tudo bem. É feito esse acordo, eles amarram Sansão com uma corda nova. Quando eles estão trazendo aos filisteus, há uma euforia no meio ali do arraial dos filisteus, porque Sansão estava vindo amarrado, mas o Espírito do Senhor se apossou de Sansão, aquelas cordas viraram trapo podre ele na sua mão, pois ele arrebentou com todas, e ele encontrou uma queixada de jumento, e com essa queixada ele matou 1.000 homens, 1.000 filisteus naquele dia. Com isso, mudou-se o nome daquele lugar para Ramat-Leí, que significa outeiro da queixada. Do versículo 18 ao 20, onde finaliza o capítulo 15, nós vemos que Sansão clama ao Eterno, e ele diz assim: olha, acabei de ter uma grande vitória, uma vitória poderosa contra o meu inimigo, agora morrerei eu de sede, para que eu venha cair na mão dos incircuncisos. E no versículo 19 diz que o Eterno abriu a rocha que está ali em Leí, e dela saiu água, e Sansão bebeu e recobrou-se as suas forças e o seu ânimo. E com isso foi dado o nome daquela fonte de En-Acoré, que significa aquele que clama. E o versículo 20 do capítulo 15 finaliza dizendo que Sansão liderou Israel durante 20 anos no tempo do domínio dos filisteus. Queridos, e assim finalizamos mais um dia de meditação da palavra do Senhor. E eu queria deixar uma palavra para os irmãos. O maior problema de um escravo é quando ele se acostuma com o peso das algemas. É quando ele acostuma com aquela bola de ferro presa ao seu pé
e ele aprende a carregar aquela bola para todos os lados. Enquanto ele sofria com o peso, ele queria se libertar. Mas a partir do momento que ele se acostuma com o peso, está tudo bem. Israel vivia exatamente isso. No tempo dos outros juízes, no decorrer do livro, eles sofriam, clamavam ao Senhor, o Senhor enviava um libertador para livrá-los da opressão de quem dominava sobre eles. Nós vemos agora, na meditação de hoje, que eles não clamaram ao Senhor. Por que eles não clamaram ao Senhor se eles estavam sob o domínio dos filisteus? É porque eles acostumaram com o peso das algemas. Então o Senhor não achou alguém que pudesse libertar o seu povo e ele teve que gerar uma criança através da mulher de Manoá para que essa criança crescesse e fosse o libertador. Então, para Israel estava tudo bem, eles tinham uma promessa, eles tinham uma palavra, eles tinham uma lei, eles tinham um Deus, eles tinham toda uma regra, uma forma de cultuar a este Deus. Nada disso estava acontecendo, mas estava tudo bem porque eles acostumaram. Estava tudo ok. Os filisteus foram o maior dos inimigos de Israel. Eles ficaram todo esse tempo, ultrapassa ali pelo tempo de Eli, depois Saul é morto, inclusive numa batalha contra os filisteus, o gigante Golias era filisteu, e lá na frente Davi guerreia, e só após ali o reinado de Davi que os filisteus vão perdendo todo o posto e não se ouve falar mais em hegemonia dos filisteus. Isso acontece também hoje. Às vezes você está acostumado com o peso das suas algemas. Às vezes você vive uma vida, você tem uma palavra, nós temos o Evangelho, nós temos as promessas do Senhor, nós temos coisas tão preciosas, mas nós vivemos totalmente aquém disso porque nós acostumamos com o peso das algemas. Você não vive, de repente, no seu casamento aquilo que você poderia viver, as bênçãos do Senhor, porque você acostumou com o peso das algemas. Você não serve ao Senhor como você queria servir, como você já serviu outrora, e está tudo bem para você. Você não consegue ter uma vida de oração, uma vida de santidade, mas está tudo ok. Quando você navega pela internet, você anda em lugares sombrios ali pela internet, mas está tudo ok. A fidelidade do casamento, a fidelidade ao Senhor não está como deveria ser, mas está tudo bem. Mas que você possa pegar a leitura que nós fizemos hoje, que você possa fazer uma reflexão sobre a tua vida. Como que está a sua vida? A sua vida está uma vida de liberdade no espírito, ou você apenas está acostumado a carregar essa bola de ferro pesada, já virou um adereço, já virou parte do seu traje, parte da sua vida, e está tudo bem. Se você acha que está tudo bem, eu quero dizer para você que nós temos um libertador. O Espírito Santo veio para nos convencer, para nos mostrar, colocar um espelho diante de nós, dizer que para nós há uma saída, pois Jesus morreu e ressuscitou para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Essa vida em abundância, você pode até olhar e pensar pelo lado financeiro, mas essa vida em abundância é saber que nós temos uma palavra para nos direcionar e nós não precisamos mais viver escravo do pecado. O pecado não precisa ter uma corrente presa a nós, mas nós estamos livres em Cristo. Ele nos libertou do poder do pecado. Que Deus os abençoe e dê a vocês um dia cheio da graça do Senhor. E até amanhã, se o Senhor nos permitir.